Capítulo 272 de Boku no Hero. Finalmente aconteceu. O Shigaraki despertou e já levou uma meia dúzia. E essa foi só a amostra grátis. Pode ser, e eu acredito também que vai morrer mais gente daqui pra frente. Essa foi só, meu amigo, a introdução. A introdução da brincadeira. E no capítulo passado, quando a gente tinha mudado de foco e mostrou pra gente o Gigantomachia, teve o foco no Tokoyami também, eu pensei, vai dar aquela enrolada, vai ficar uns 2, 3 capítulos sem mostrar, já fiquei com dó. Eu já fiquei sentido, mas não, um capítulo foi suficiente só pra fazer aquele suspense. E como foi mudado o foco, eu até suspeitei que talvez a perspectiva que a gente visse a destruição, o despertar do Shigaraki fosse através de uma terceira pessoa, através de quem estivesse muito longe. Tokoyami, quem quer que seja, que a gente visse simplesmente de longe a explosão acontecendo e aí depois a gente vendo a explicação. Os acontecimentos, como é que foi que se deu, quem morreu de fato lá no meio dessa explosão, né? Mas não, nesse capítulo a gente já teve o foco de volta no Shigaraki e também foi muito bom. Foi muito bom também a forma como foi mostrada ali, meu amigo, o pessoal em desespero tentando fugir de lá. Lindo! E eu acho que a hoste perfeita para esse momento seria Yusei Run. Yusei Run pra todo mundo já sai correndo, meu amigo. Seria ótimo. Seria, na verdade, a trollagem, né? Mas se colocassem a música do All For One, que seria mais ideal para esse momento, já seria também bem legal. Mas no começo do capítulo, a gente tem lá o Midoriya e o resto do pessoal simplesmente fazendo aquele auxílio, né? Nada demais. E o Midoriya vendo, mais uma vez, o primeiro portador do One For All. Ele falando pro Midoriya, dizendo que era pro Midoriya tentar impedir o Shigaraki. É meio que lembra o óbvio, né? Se você não dissesse isso, eu já saberia que eu precisaria tentar fazer isso, né? Mas, enfim, eu sei que é o meu dever. Quase isso, é quase o escolhido. E eu fiquei pensando um pouco em cima disso, né? Como o Midoriya ele conseguiria lidar com esse poder novo do Shigaraki. E a primeira coisa que é bom lembrar são as novas habilidades do Midoriya que vão servir muito pra ele. E a primeira delas é a da própria Nana, que era a habilidade de flutuar. Se o Shigaraki ele consegue destruir o chão sem precisar tocar diretamente nos objetos, né, agora com uma extensão muito maior, o Midoriya ele conseguindo voar conseguiria burlar isso facilmente primeiro. Já começa por aí. E outro fator também, com a habilidade do chicote, que ele o Black Whip, né, que ele conseguiu despertar também, seria bacana se ele não tentasse usar esse poder para tentar imobilizar as mãos do Shigaraki de alguma forma. Eu não sei se a habilidade do Shigaraki conseguiria funcionar no Black Whip, porque a gente não sabe de que material é feito esse Black Whip, né? Talvez funcionasse, talvez não, mas mesmo assim, conforme o Midoriya ele conseguisse usar cada vez mais essa habilidade, com uma quantidade ainda maior, talvez mesmo assim, mesmo com a habilidade ela sendo destruída ao longo da batalha, ele não conseguisse repor ao longo da batalha também para conseguir, de alguma forma, né, tentar imobilizar ou pelo menos tirar ali os braços do Shigaraki, as mãos do Shigaraki de perto dele para ele conseguir aplicar algum dano. Já seria algo pra gente começar a pensar, e a gente tem que ver o resto das habilidades ali, né, mas essa luta dos dois vai ser muito engraçada, porque vai ser basicamente a luta do Ben 7 contra o Ben 10.000. E depois o Shigaraki ele de fato desperta e começa a aplicar o poder dele. E aí começam a morrer os heróis, e aí a gente vê os heróis em desespero tentando fugir de lá. Já começa pelo próprio X-Less, que é o que estava mais próximo. Ele é o que era o mais cogitado a morrer primeiro, né? Era o cara que estava lá do lado do Shigaraki. E pelo que parece, ele de fato morreu. A gente nem, na verdade, é mostrada a perspectiva dele sendo morto, porque é tão óbvio que ele morreu que isso nem é mostrado. A gente já parte para a sequência dessa cena, né? Que é conforme as coisas vão sendo destruídas, o hospital vai sendo destruído, a gente vê, por exemplo, a 13, ou a 13, né? Se for traduzir aqui, ela, pelo que parece, estava tentando sugar, se não os destroços, mas a própria destruição do Shigaraki como um todo, assim. Eu imagino que sejam os próprios destroços, para que não pegasse na galera, né, nos heróis. Talvez, mas como ela aparentou ficar lá para lutar e para tentar parar aquele decaimento do Shigaraki, eu imagino que ela também tenha morrido. A gente não tem essa confirmação, mas se ela tiver realmente morrido, ela talvez seja a principal heroína que tenha morrido nessa primeira onda. Mas o herói que a gente tem certeza que morreu de fato e que nesse capítulo teve o maior destaque foi o Crust. O cara que conseguia montar os escudos, ele tinha uma habilidade muito legal, pena que teve pouco tempo de tela, né? Mas mesmo assim, mesmo no momento da morte dele, ele conseguiu ainda salvar o Aizawa de ser morto também. E o Aizawa, ele consegue subir na Ryukyu, e ela, né, como consegue voar, conseguiu levar, na verdade, um monte de gente para conseguir fugir de lá sem que eles conseguissem serem pegos, né, pelo decaimento. E outro também é o próprio Endeavor, que também consegue voar, então ele estava só carregando a Miruko mesmo. Pelo menos ela não vai morrer. E o grandioso Wash,
Eu nunca pensei, todas as vezes que eu citei esse personagem aqui, dando uma zoada nele, eu falo, mano, o Wash. Mesmo assim, nesse capítulo ele teve um destaque. Ele tava usando a habilidade dele pra conseguir salvar os pacientes do hospital. Porque, mano, paciente de hospital, assim, a gente não conhece nenhum dos que estavam lá. Então, se todos eles morressem, a gente não ia sentir nenhuma empatia por eles, né? Os heróis tudo bem, porque a gente já conhece, mas os pacientes, mais ou menos, né? Então, mesmo assim, ele se preocupa e mostrou eles realmente sendo protegidos lá pelas bolhas de sabão. E aquela habilidade realmente muito original, né? De conseguir salvar, de conseguir flutuar todos os pacientes acamados, né, através de dentro dessas bolhas. E outra que também aparenta morrer é a Ryuko. Não é a Ryukyu, que é a que se transforma no dragão, é a Ryuko, que fazia parte das Wild Pussycats, né, que ela tinha uma habilidade de controlar a Terra. A gente viu isso pouco, né, no anime, mas mesmo assim ela acaba aparentemente morrendo também, porque ela fica para tentar criar uma barreira de terra, né, criar um volume de terra muito grande para tentar, na verdade, concentrar aquela terra e fazer com que o decaimento meio que fosse retardado, porque ia estar ocupado consumindo aquele pedaço de terra e assim demoraria mais para alcançar o resto da galera. Então, pelo que pareceu, ela ficou lá também para tentar impedir e deu a entender que ela também rodou. A gente não tem a confirmação, mas pelo que pareceu, sim. E o Shigaraki, ele destrói quase que um bairro. A gente tem que ser muito cuidadoso quando a gente fala de bairro buster, city buster, planet buster, que o pessoal adora definir, né, como escala de força. Depende muito do bairro e da cidade do país que você está considerando, né? Porque o bairro aqui no Rio de Janeiro é algo um pouco maior do que em cidades menores, né? Então eu acho que a quantidade de destruição que ele causou não dá nenhum bairro. Mas é muita coisa. Não deixa de ser pouca coisa, porque quando a gente tem a imagem do plano aéreo, de tudo que ele destruiu, e lembrando que o hospital estava muito próximo da montanha, né? Então parte do que ele destruiu também foi para trás, também foi lá para a montanha, mas ele concentrou a maior parte da destruição dele para frente, né? Para em direção à cidade, que foi o que sofreu mais dano, né? E dá para considerar que foi quase que um bairro ali, se não aumentar ainda mais. Até porque os próprios heróis no final, né? Eles estão falando, mano, é hora de correr, fala pra todo mundo correr, porque a habilidade continua se expandindo. Então pode de fato consumir o bairro inteiro ali. E quando a gente vê o Shigaraki finalmente, ele ajoelhado, só com a mãozinha no chão, assim ó, só com a mãozinha no chão, eu não sei se ele se usasse duas mãos ele causaria o dobro de destruição, eu acredito que não. Só uma mão lázinha, uma mãozinha só pra fazer aquele estilo no chão assim ó. E ele aparentemente, antes de decair o X-Less, ele pegou a capa do cara, porque ele aparenta estar usando a capa dele. Ainda antes de matar o herói, deu tempo. Aí. Capa maneira, hein? E no finalzinho, o Midori usando 45%. É um salto grande. É um salto grande. A gente viu parte do treinamento dele durante aquela semana, aquelas 2 semanas, pelo que pareceu, de treinamento com o Endeavor. Pelo que parece... Mano, 45% eu achei um pouquinho grande. Eu achei um pouquinho demais, assim, um salto até bem corrido e ainda coloca, ainda mais, isso ainda coloca a hipótese do primeiro time skip em evidência, pelo menos pra mim. Porque se a gente tiver mais saltos desse até o final do mangá, a gente não precisa de time skip nenhum, pra ser sincero. Porque bota ele pra treinar ali um mês ou outro de forma intensa mesmo, que ele já consegue aí subir bem mais. Só que mesmo assim, meu amigo, eu não sei se isso vai ser suficiente pra impressionar de alguma forma. Porque quem tá em evidência agora é o Shigaraki. E por mais que o Midori ele tenha tido esse upgrade agora, pode ser que ele mostre alguma coisa legal, alguma coisa de diferente, mas honestamente, eu não tenho esperança nenhuma. Eu não tenho esperança nenhuma. Mas a forma como o capítulo ele construiu essas mortes foi muito bom, porque muitas das vezes o que a gente via era o personagem simplesmente lá em miniatura. O personagem lá no cantinho da imagem, tentando fazer alguma coisa e acredita-se que falhando e também morrendo. Só que a forma como eles não foram colocados, muitos deles não foram colocados em evidência, foram simplesmente mostrados em miniatura, faz total sentido pelo que o mangá estava querendo passar. O que o mangá estava querendo passar era a dimensão da destruição que o Shigaraki ele conseguia causar agora. E os heróis, frente àquele poder, não eram nada. Aqueles heróis que tentaram se sacrificar, eles não eram nada comparado a esse nível de destruição. É por isso que o mangá ele fez questão em mostrar eles tão pequenos, porque naquela situação eles eram pequenos, em comparação ao Shigaraki. Poético. Galera, quem não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever para acompanhar os reviews semanais do mangá. Não se esqueça também de conferir os vídeos anteriores que eu fiz de Boku no Hero que vão estar aparecendo aí na tela e também ativar o sininho para receber as notificações. Vou ficando por aqui. Até a próxima semana que vem. Tchau!